Olá, então, alunos de MPR, Metodologia de Projetos. Então, na aula de hoje, nesse vídeo, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é um artigo científico, né, por que a gente usa esse artigo, e um pouco das partes do artigo que vocês vão ter de fazer. Não vou falar de todas as partes que vocês vão fazer, eu vou falar até as palavras-chave nesse vídeo, daí depois um outro vídeo eu complemento com as outras etapas que vocês precisam fazer do artigo, beleza? Então, primeira coisa, né? O que é um artigo científico? O artigo científico é um meio, né, principal meio de divulgação científica. Por isso que nós usamos esse artigo, né, o motivo pela qual o projeto integrador de vocês ele vai ser um relatório em formato de artigo com o projeto que vocês fizeram, né? E assim, a gente prefere usar o artigo porque os relatórios de forma geral são extensos, né? Fica difícil a correção, difícil a elaboração, demora muito tempo. E os alunos, de forma geral, já demoram muito tempo para fazer o projeto em si. E aí, se eles demoram para fazer o relatório também, acaba sendo contraproducente, né? Então, por isso que nós decidimos, né, que os projetos integradores eles têm como relatório final um relatório no formato de artigo, né? Então, por isso que vocês vão ter de fazer o artigo científico. Beleza? Tem outro vídeo, né, em que eu explico a ferramenta para vocês fazerem um artigo. Eu também explico bases científicas, mostro exemplos de artigos, enfim. Esse vídeo especificamente, ele é voltado para a gente entender e estudar um pouquinho os elementos, né, que existem em um artigo. No outro vídeo eu mostro já ele em formato, ele tem uma outra abordagem para vocês também entenderem o contexto dos artigos, certo? Bem, então o que a gente tem de elementos em um artigo, né? A gente tem o título, a identificação dos autores, o resumo, as palavras-chave, e esses 4 elementos a gente vai estudar no vídeo de hoje. Na semana que vem a gente vai estudar a questão da introdução à formação teórica, e depois, na outra semana, a gente vai estudar metodologia, materiais, resultados, conclusão, e as referências a gente vai estudar semana que vem junto com a fundamentação e a introdução, certo? O projeto de vocês em metodologia, né, pessoal, ele vai até essa parte aqui. Essas 3 partes vocês vão fazer só em projeto integrador, só no semestre que vem, tá? Então, nesse semestre, vocês têm que desenvolver, pelo menos, não se for a versão final, né, mas pelo menos uma versão inicial dessas 4 partes do artigo, beleza? Bem, o que é o título, né? O título ele deve expressar de forma precisa, né, o que foi feito no trabalho. Tá? Se for possível, ele deve ser atraente ao leitor e ele não pode ser genérico. Tá? Depende muito também do contexto do artigo, esse fato de ser atraente ou não, né? Se for chamativo ou não. De forma geral, os artigos técnicos eles assim são bem, o título deles é bem assim específico, bem sem graça até, mas enfim. Então, por exemplo, um exemplo, né? Primeiro título, fonte CC. Meu trabalho é fonte CC. É um título muito genérico, né? E ele não diz muita coisa sobre o trabalho que foi feito. Então, ele pode ser considerado um título errado para ser colocado no trabalho, num artigo científico. Um segundo título seria Projeto de fonte CC baseado em retificadores de ponto médio e filtro capacitivo. Bem, agora esse título já é bem mais razoável, porque ele já explica, né, pelo menos que tipo de fonte CC é, né? E fala que é um projeto. Então, em teoria, a gente espera nesse vídeo ver o projeto dessa fonte, nesse artigo, né? Um terceiro título, um pouco mais assim chamativo, digamos assim, como se faz uma fonte CC. Aprenda utilizando retificador de ponto médio e filtro capacitivo. Poderia ser melhor, poderia, né? Em algumas situações seria um pouco inadequado, porque você presume que o leitor não saiba fazer uma fonte CC, né? Nem sempre é o caso, às vezes ele sabe. Então, assim, varia muito de cada contexto, né? Se ele vai ser adequado ou não. Beleza? Identificação do artigo, pessoal, seria o nome, o e-mail, a instituição dos autores, né? Todos os autores têm que ter um e-mail, o nome e a instituição presentes no artigo. De modo geral, está no artigo o primeiro autor é o autor principal, certo? Então, o primeiro autor, ele é o autor principal do trabalho, né?
Claro que no trabalho de vocês, como em dupla, em equipe, muitas vezes não é um autor que faz mais, né? Vocês podem escolher a ordem de como é que vocês querem fazer os autores, né? De forma geral também, o último autor é o orientador do trabalho, certo? Porque quem desenvolveu o trabalho foram os alunos, mas o orientador orientou, então ele também participa do artigo, né? Ele também deu as diretrizes para os alunos conseguirem desenvolver bem o seu trabalho, certo? Bem, título de identificação é bem fácil, né? Ou pelo menos muito mais fácil que as outras partes, né? Agora a gente entra na parte assim mais, digamos assim, difícil desse vídeo, que seria o resumo. O resumo, tá, pessoal? Existem muitas formas de fazer o resumo. Eu vou explicar para vocês uma única forma, mas porque eu já em outros semestres passava 2 até 3 formas diferentes de fazer o resumo, mas os alunos eles se confundiam, misturavam de um jeito com o outro e não dava um bom resumo. Então eu resolvi escolher uma das formas que eu passava e agora eu só passo essa forma para os alunos, porque daí eles pelo menos se identificam com essa forma e tendem a fazer resumos melhores. Ela não serve para todos os trabalhos. Tá? Alguns trabalhos não é conveniente a gente usar essa forma de fazer o resumo, a forma como eu explico para vocês. Mas, para boa parte deles, essa forma é suficiente, ainda mais que ela já é mais pensada para vocês que estão fazendo um projeto integrador. Então, nessa forma, a gente divide o resumo em 3 partes. Tá? A primeira parte é o objetivo do trabalho. Nessa parte, a gente escreve em 1 ou 2 frases, tá? Qual que é o objetivo, né? O conteúdo principal do trabalho. O que o trabalho é? O que ele está fazendo? Tá? Então, essa é a primeira parte do resumo. A gente começa o resumo assim, bem objetivamente. O resumo tem que ser objetivo, tá, pessoal? Segunda parte, o detalhamento das etapas, ou seja, depois de explicar o que o trabalho eu explico as partes que eu usei para desenvolver esse trabalho. Né? Então, no princípio, eu comecei desse jeito, depois fiz aquilo, depois fiz aquilo. Seria um detalhamento de forma cronológica. Detalhamento cronológico é interessante que o pessoal em metodologia, que não, vocês não sabem o que vocês fizeram, vocês têm que fazer um resumo antes. Né? Então, isso é meio não causal. Vocês têm que ter a causa antes do efeito. Enfim, o efeito antes da causa. Né? Mas eles gostam de dizer o que eles vão fazer no resumo, né? Aí depois no projeto integrador final, normalmente eles só falam o que eles fizeram, mas não na ordem. Né? Explicam e colocam o que foi feito. Mas não tem problema, desde que se detalhe as partes que foram feitas do trabalho. E a terceira etapa, né, seria a síntese ou diferencial do trabalho, em que você destaca qual é o produto do teu artigo, né? Qual o resultado importante que foi colocado, qual que é o diferencial desse trabalho em relação a outros na literatura, enfim. A síntese também pode ser feita em 1 ou 2 frases, né? A segunda parte deve ser tantas frases quantas forem as etapas do trabalho, e aí você consegue, digamos assim, fechar o resumo, certo? Aí algumas observações importantes. Né? Primeiro, o que não se deve escrever no resumo? Definições, explicações, determinadas... No resumo não vai explicar o que é uma fonte CC, por exemplo, considerando que o título seja uma fonte CC. Não vai explicar o que é. Não é papel do resumo isso. Também não vai explicar a importância das fontes CC. As fontes CC são importantes para ligar baterias, carregar baterias de celulares, por exemplo. Você não vai explicar isso no resumo. Isso não faz parte do resumo. Tá? Depois, você não vai falar de assuntos gerais não relacionados à essência do trabalho. Você tem que ser bem objetivo, direto, falar do que é o essencial no trabalho. Deve-se evitar, né, muitas vezes, siglas e resultados numéricos não relevantes. A não ser que seja alguma característica específica do seu trabalho, e às vezes é importante falar como resultado numérico, mas excetuando esse fato, né, a gente deve evitar, às vezes, colocar um número aleatório ali. Tá? Evitar algumas siglas também que às vezes são desconhecidas por parte do leitor. Não deve-se fazer uma revisão de literatura no resumo, não deve-se falar de outros trabalhos de bibliografia, a não ser que seja um trabalho, né, em que você esteja comparando especificamente com outro trabalho dizendo que o seu é melhor. Mas, tirando algum caso bem específico nessa linha, você deve evitar, né, colocar a revisão de literatura, bibliografia não se coloca no resumo. Tá? O resumo só deve ser resumir aquilo que você fez no seu trabalho, aquilo que é de sua propriedade, né? Não aquilo que você utilizou como base para o seu trabalho de outros trabalhos. Essencialmente é isso que a gente tem no resumo. Tá? Alguns outros cuidados ao se fazer um resumo. Primeiro, frases curtas, no máximo 3 linhas cada frase, no máximo. Tá? Dependendo, se for um tema muito comprido, com muitos detalhes para falar em cada linha, 4 linhas, mas assim, raríssimos casos. Tá? Outra coisa, para facilitar fazer frases curtas,
Uma dica é sempre evitar duas ideias diferentes na mesma frase. Cada ideia, uma frase. Você pode colocar ponto final. Tem aluno que acha que ponto final não pode ser colocado e fica emendando vírgula e vírgula e às vezes nem vírgula coloca, só vai falando e colocando. Não, pessoal. Cada vez que você faz uma colocação, você coloca um ponto final. Né? No máximo, se for um período composto, né, você colocar uma vírgula e depois um ponto final, mas você não pode ir emendando períodos. Né? Outra coisa é evitar o tal do gerundismo. Né? É falar sempre fazendo, andando, falando, esses andos, endos, indos que o pessoal coloca e vai emendando frases com esses verbos nessa forma. Tá? Evite gerúndio. De forma geral, sempre deve evitar o gerúndio. Não se deve colocar gerúndio numa frase. Mas só se for estritamente necessário. Outra coisa, aqui eu não coloquei sobre gerúndio, mas eu vou acrescentar aqui essa evitar gerúndios. Vamos colocar aqui para reforçar, porque isso é uma coisa que os alunos colocam muito. Gerúndios, que seria o famoso ando, endo e indo. As frases devem ser objetivas, não devem enrolar. Em nenhum momento do trabalho você deve enrolar, certo? Os alunos às vezes também têm uma má noção disso, tem vícios ruins nesse sentido, né? Mas o resumo, propriamente dito, ele tem que ser muito objetivo, tá? E assim, todas as partes do resumo que eu falei têm que ser contidas dentro do resumo, certo? E aqui a gente tem um exemplo de resumo, tá? Esse resumo é um pouquinho mais complexo, mas enfim. A gente tem aqui um modelo já do resumo que tem que ser feito, ele é em negrito. No outro vídeo eu explico melhor sobre o modelo do artigo e o que deve ter no artigo, digamos assim, o artigo inteiro, né? E também onde pesquisar e como pesquisar e também a respeito da plataforma que a gente vai usar para desenvolver os artigos. Mas, enfim, né? Então, primeira parte do artigo, o objetivo do trabalho. Então, esse artigo apresenta o projeto de uma fonte CC não isolada, baseada em conversor boost quadrático com comutação suave para proporcionar altíssima eficiência. A fonte possui entrada em 5 volts e 3 saídas, faltou um E ali, né? E 3 saídas, de mais ou menos 12 e 24. Percebam que essa primeira frase deu 4 linhas. Né? Ah, professor, não pode só ter 13? Como eu falei para vocês antes, se for um título muito complexo, um artigo com muitos detalhes naquilo que ele trata, você até pode colocar 4 linhas, mas assim, idealmente você não deve, tá? Então, você separou a primeira parte em 2 linhas, em 2 frases, né? A segunda frase mais curta, a primeira frase mais longa, mas explicando exatamente o que é o artigo. A segunda parte, que normalmente é a mais longa, você apresenta as partes do artigo. Então, apresenta-se a proposta de topologia, as etapas de mensuramento, conversores e equacionamento. Apresenta-se também o projeto de semicondutores e componentes passivos. Por fim, são apresentados os resultados obtidos com o conversor proposto. Tudo isso daqui foram coisas que foram desenvolvidas pelo autor do trabalho. O autor que desenvolveu as etapas de funcionamento, o equacionamento, o modelo de circuito do conversor, não foi algo que ele pegou de outro lugar. Ele realmente fez o circuito, inventou o circuito, digamos assim. Né? E aí ele apresenta as etapas, né, do trabalho dele, certo? Então essa seria a segunda etapa, a segunda parte. E a terceira parte seria a síntese, né? Seria o diferencial do trabalho. Então, verifica-se que a proposta de uso de técnica de computação suave em conjunto com o conversor quadrático proporcionou alta eficiência na operação do conversor. Então, o grande diferencial do trabalho é que esse conversor tem alta eficiência. Né? E aí ele quer mostrar que isso que a proposta dele leva a acontecer. Certo? Então, essa é a terceira parte do resumo. Uma frase só. E aqui ele já coloca algumas palavras-chave, depois a gente já vai estudar elas, mas ele coloca como conversor boost quadrático, eletrônica de potência e melhoria de eficiência em conversores. Então a primeira frase seria mais específica do conversor, na primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave, essa aqui é específica. A segunda palavra-chave, ela é mais da área, né, do trabalho. E a terceira palavra-chave é um pouco mais da aplicação ou do resultado.
trabalho. Certo? E o que são essas palavras-chave, né? É um conjunto de expressões que caracterizam o trabalho. Elas servem para indexação, ou seja, os artigos muitas vezes são colocados em base de dados, e aí para facilitar a identificação do tema do artigo, você cria essas palavras-chave para facilitar essa busca. Né? Antigamente também, as pessoas faziam muito mais comumente, né, fichamento dos artigos e já utilizavam as palavras-chave para facilitar depois. Né? Eles tinham fichas em que eles resumiam artigos, os resultados do artigo e colocavam as palavras-chave para identificar mais rápido. Eles já correlacionavam essas fichas com as palavras-chave. Eles encontravam vários artigos que tinham isso. Né? De modo geral, se utilizam de 3 a 5 palavras-chave no artigo. Daí, preferencialmente, uma deve ser mais geral, outras devem ser mais específicas, mais técnicas, e pelo menos uma voltada para a aplicação ou para o resultado do trabalho. Certo? Então, outro exemplo, né, se fosse fazer um trabalho em modulação eletrônica, modulação em frequência, rádio FM. Né? Que a rádio FM é rádio com modulação em frequência, mas enfim, eletrônica é a área, no geral, modulação em frequência é mais técnico e rádio AM mais específico. Então, depois a gente continua com a introdução em outro vídeo, né, talvez na semana que vem. Então, para essa semana seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem, se vocês gostaram, o like de vocês. E até no próximo vídeo, na próxima semana.